Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de falar sobre sífilis, no mês aí de combate à sífilis, a sífilis congênita. E, então, me coube falar hoje sobre, deixa eu ver se está indo o slide, sobre o manejo clínico da sífilis durante o pré-natal, e que eu acho muito propício, de acordo com os dados aí de Sergipe, do país todo, mas de Sergipe, que realmente é um dado preocupante e deve ser, assim, um norte da vigilância, da coordenação de vigilância do Estado, para realmente focar na sífilis aí durante o pré-natal. Então, os documentos norteadores da apresentação de hoje são os PCDTs, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Os PCDTs, eles estão aí a partir de 2015, antes, talvez tem muita gente que lembra daquele manual de controle de STs, e depois passou para o PCDT. O PCDT, ele acaba sendo um documento norteador, que é aprovado em comissão, com representantes de CONAS, CONASEMES, outros representantes de cada secretaria de saúde, ele também tem validação externa. Então, realmente é o nosso documento norteador para profissionais e gestores. E existe o PCDT de ST e o PCDT específico de prevenção de transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Eles são documentos grandes, mas eles são muito importantes. Então, aqui eu tento resumir ele, mas eu diria principalmente quem é da gestão ali, a ideia nossa é realmente ser um documento norteador e facilitador, inclusive para fazer os protocolos de estado, os protocolos de municípios. Então, ele deve ser muito referência para o profissional e mais ainda para os gestores. Também temos o manual técnico para diagnóstico de sífilis, então, toda a parte de diagnóstico, de fluxograma diagnóstico, que embasa os PCDTs, mas ele tem sua complexidade própria, e a sífilis tem uma complexidade própria no seu diagnóstico, então é muito interessante também ter esse documento norteador. E, além disso, aqui uma foto representativa do nosso manual, nossos fluxogramas de manejo clínico de STs. Então, eles foram distribuídos para todos os estados e colocado sob responsabilidade da coordenação estadual de conseguir distribuir isso nos municípios, também foram para capitais e estados. Então, foi distribuído 300 mil, então foi muita quantidade de fluxograma físico, e o que a gente percebe em contato, muitas vezes, com estados, ainda existe em vários lugares estoque desse fluxograma. Então, às vezes tem uma, duas, três caixas, cada caixa com mais de 30, às vezes que não conseguiu ainda ser distribuído, e o que a gente tem orientado fortemente é distribua para toda a PS, distribua para a maternidade, até porque a tendência é que às vezes o fluxograma ele vai ter alguma atualização. Então, o mais importante é não ter estoque, assim. Então, por isso que eu já estou dizendo, se tiver aí uma caixa, distribua para a PS, distribua para os alunos que estão se formando. Realmente, a ideia é que todo mundo tenha em toda a sala o fluxograma azulzinho ali, físico. Então, falando sobre a prevenção da transmissão vertical, esse é um fluxo sobre necessidades de intervenções em diferentes níveis de atenção em diferentes momentos de ciclos de vida. Então, o que a gente coloca aqui é a prevenção da transmissão vertical, não só da sífilis, como HIV, hepatites virais, ela começa desde antes do pré-natal. A mulher com acesso à rede de atenção à saúde. Então, é a própria questão de planejamento reprodutivo, de acesso a anticoncepcionais, de poder fazer exames antes de engravidar. Então, isso também faz parte da prevenção da transmissão vertical. Depois veio o momento que a gente vem falar mais, que é do pré-natal, realização de pré-natal de qualidade. Então, como o colega Marco Aurélio falou, você fazer 5, 6 consultas de pré-natal e não conseguir prevenir uma sífilis congênita é realmente deixar a gente reflexivo, precisa melhorar a qualidade do pré-natal. O próprio rastreio, aqui como a sífilis, como HIV e hepatites, o tratamento e a profilaxia para gestantes e seus filhos,
e a redução da transmissão vertical. Então, é um caminho. Então, aqui a gente separa nesses 3 momentos, a etapa prévia à gestação, que não é o que a gente vai focar, mas saber que isso faz parte da prevenção de transmissão vertical. Então, por vezes são mulheres vulneráveis, que têm 5 gestações, então conseguir lidar com possibilidade de prevenir uma gestação não planejada. Então, o que a gente vai focar é a atenção do pré-natal, principalmente, mas também tem pré-natal e parto, para a prevenção de transmissão vertical, e a saúde materno-infantil, que é muito importante também, que não é porque ali pariu, teve a criança, pronto, resolveu ou não resolveu, deu sífilis congênita ou não deu, é necessário acompanhar essas crianças depois, porque pode aparecer sinais de sífilis congênita após o parto e ter a possibilidade de tratamento ainda ali nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida. Então, a prevenção da transmissão vertical visa integrar todos esses momentos. Mas hoje a gente vai focar, talvez, no pré-natal, que digamos que é o momento mais propício no sentido que existe um vínculo maior da mulher, do casal, ao serviço de saúde. Então, assim, é essencial conseguir garantir o máximo possível de intervenções nesse momento, que tende a ser um momento mais fácil do que a gestação prévia e mais fácil do que o pós. Então, sobre a sífilis, aqui eu remeto de novo à questão da classificação, que o nosso colega já até falou. Então, atualmente, segundo o PCDT, o tempo de infecção que a gente classifica em recente, menos de 1 ano de evolução, e tardia, mais de 1 ano de evolução. Isso vai mudar basicamente no tratamento, com 1 dose ali na sífilis recente e com 3 doses na sífilis tardia. E a gente tem a classificação segundo manifestações clínicas, que é a primária, quando tem um cancro duro, que no caso da mulher muitas vezes fica escondido, fica interno, nem percebe que teve. A sífilis secundária, que é o, digamos, mais comum, às vezes, de aparecer, que a pessoa acha que é uma alergia, que são lesões na pele. E tem a sífilis latente, que fica assintomática, e pode ficar por vários anos, e a sífilis tardia, que é relativamente raro. Depois da era pós-antibiótico, é difícil aparecer uma sífilis tardia, mas pode acontecer. Tem um lembrete que a neurosífilis, ela pode acometer as primeiras fases de infecção. Antes ficava a ideia de que neurosífilis era só na sífilis tardia, mas, na verdade, na própria parte da sífilis primária, secundária, quando tem treponemas na corrente sanguínea, ela chega a passar pelo sistema nervoso central, que pode ter um clareamento, e aí não ter sintoma nenhum, mas pode ter sintomas de neurosífilis. Isso é realmente importante, principalmente em pessoas vivendo com HIV. E toda pessoa com quadro de erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigado com teste para sífilis. Então, aqui fica a dica de população em geral. Qualquer lesão de pele estranha, população sexualmente ativa, pensar em sífilis e testar sífilis. E como é que acontece na gestante? Então, na gestante, o que é preconizado é, no mínimo, na primeira consulta de pré-natal, testar para sífilis, e no terceiro trimestre da gestação, 28ª semana. Tem locais, tem protocolos estaduais e municipais que colocam no segundo trimestre, mas, a princípio, o PCDT, ele coloca minimamente essas 2 testagens, garantir essas 2 testagens. Além disso, a testagem no parto e também no aborto. Então, aborto, natimorto, precisa testar para sífilis. E se caso der positivo, ser notificado como sífilis na gestação. E também no momento, no acompanhamento do pré-natal, em toda a história de exposição de risco, violência sexual. Então, fez o teste ali na primeira consulta de pré-natal. Não vai necessariamente esperar até o terceiro trimestre, se lá pelo meio a paciente mudou de parceria sexual, então é uma história de exposição de risco, ou teve algum caso de violência. Então, qualquer dúvida de que ela pode ter se exposto de novo, testa de novo. E o tratamento deve ser iniciado apenas com um teste reagente, treponêmico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo teste. Então, devido ao quadro epidemiológico atual do país, ele é realmente incentivado de você tratar já com um teste,
para não perder a oportunidade de tratamento. Ah, mas talvez tenha sobretratamento, porque tem casos de cicatriz. Nesse momento, o sobretratamento é mais válido do que a perda de oportunidade de tratamento daquela gestante. E aqui o dispositivo do teste é mais para lembrar do teste rápido. Então, é altamente incentivado pelo Ministério da Saúde que todas as testagens sejam feitas com teste rápido para conseguir fazer uma conduta naquele momento, não ter a necessidade da pessoa voltar e ter uma conduta somente na volta. Então, o teste rápido é distribuído pelo Ministério da Saúde, tem capacitação pelo Telelab, tem avaliação de qualidade pelo Telelab também, tem possibilidades de também tirar outras dúvidas com nossa coordenação ali de diagnóstico, mas é altamente incentivado que esses momentos de teste sejam com teste rápido. Ele é o primeiro a positivar, que ele é um teste treponêmico, e aí ele também tem essa possibilidade de dar uma conduta naquele momento. É óbvio que se a gestante tem uma história recente, eu tenho uma história, assim, de com certeza já ter tido sífilis, aí o ideal é usar o teste não treponêmico, o VDRL ou o RPR. E a testagem rápida, que é só para lembrar do parecer normativo, junto com o COFEN, de que é possível ser feito por auxiliares e técnicos de enfermagem, desde devidamente treinados e sob a supervisão de enfermeiro. Então, o enfermeiro ou médico precisam laudar o resultado do teste, mas é uma possibilidade de realmente conseguir colocar mais na atenção primária ou outros espaços para ele facilitar que sejam mais pessoas que façam o teste rápido. E como dar o diagnóstico? Então, a gente tem um teste treponêmico reagente, que ali está o teste rápido, aqui tem outras possibilidades, mais um teste não treponêmico reagente, pode ser o VDRL ou o RPR, e aí vai ter o diagnóstico de sífilis confirmado. Tem esse asterístico aqui, porque tem que considerar as possibilidades de cicatriz sorológica, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas como por isso que o diagnóstico de sífilis é complexo, porque a gente não tem a facilidade de ver o treponema. Então, isso tinha antigamente no campo escuro, mas mesmo assim era bem difícil de conseguir. Então, a gente precisa de testes indiretos, sorológicos, e aí a gente coloca a necessidade de 2 testes. Então, o diagnóstico de sífilis exige correlação entre dados clínicos, resultados de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de sífilis recente. No entanto, mesmo sem você ter o diagnóstico fechado, isso não te impede de tratar imediatamente com um teste reagente essas populações, que é o que está no PCDT. E gestante está ali em primeiro lugar, em negrito, então deu um teste reagente, eu não sei, talvez seja cicatriz, talvez não seja, não, um teste reagente trata enquanto pede o outro teste e fecha o diagnóstico, mas já começa a tratar com uma dose ali de penicilina com 2 ampolas, né? E, além disso, tem outros casos aqui, vítimas de violência sexual, pessoas com chances de perda de segmento, pessoas com sinais e sintomas de sífilis primário ou secundário, então, se tem sintoma aí, fala mais a favor ainda, e pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis, mas realmente lembrar tratamento imediato. Importante aqui solicitar o teste não treponêmico, tanto para fechar diagnóstico como para monitoramento, e tratar e testar parcerias sexuais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 pontos. O primeiro do teste não treponêmico, o ideal é que ele seja colhido o quanto antes, para ter um valor de base de acompanhamento. Então, não é tratar, e o VDRL, a gestante pode colher daqui 1 mês, junto com os outros exames. Não, o ideal é que ela colha o quanto antes, nos próximos dias, o quanto conseguir o município se organizar, porque esse primeiro VDRL, RPR, vai servir de base de monitoramento. Então, se demorar para conseguir colher esse VDRL, ele provavelmente já vai ter baixado bastante. E aí, às vezes, isso dificulta um pouco ter certeza que o tratamento foi efetivo. Então, às vezes ele está lá com 1,64, mas você demorou 4 semanas para colher o primeiro VDRL e ele já caiu lá para 1 para 4. E aí vai ficar em 1 para 4, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 8, e aí ele vai estar estável, mas você não conseguiu ver a queda. Então, é muito interessante que esse primeiro VDRL de base seja o quanto antes.
E aqui estão as interpretações dos testes diagnósticos, isso tem dentro dos fluxogramas, para conseguir visualizar e ver lá rapidamente. Então, se deu o teste, primeiro teste treponêmico reagente, e o segundo reagente, é o diagnóstico de sífilis, que a classificação do estágio clínico vai ser de acordo com o tempo de infecção e histórico de tratamento. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa não tem uma história muito clara de sintoma ou teste no último ano, a gente vai considerar como latente por tempo indeterminado. Então, é tardia, é dose com 3 semanas de aplicação de penicilina. Então, a gente só coloca realmente como recente, primário e secundário, se a gente tiver sinais claros que a pessoa adquiriu aquela sífilis no último ano. E a cicatriz sorológica, que eu coloquei aqui a informação, que ela é persistência de títulos baixos, mas ele não é simplesmente a persistência do título baixo por si só. Ele tem que ser causado por causa de um tratamento anterior, ser visualizado uma queda de titulação e descartado reinfecção ou falha de tratamento. Então, assim, você considerar que uma cicatriz sorológica, simplesmente porque você viu um VDRL 1.2, 1.4, ele não é adequado, porque você não viu essa queda de titulação. Então, para você ter certeza de uma cicatriz sorológica, você deve ter o registro anterior de um tratamento adequado, ter lá registrado, anotado no prontuário, uma queda da titulação, e aí, além disso, você descartar na história se não teve uma refecção recente, porque pode estar subindo a titulação. Então, a gente para ter certeza, assim, de uma cicatriz sorológica e de não tratar ou de só observar, é necessário avaliar a história e o registro do caso. E caso tenha um teste treponêmico reagente e o teste não treponêmico não reagente, então, tratou, por exemplo, gestante e pediu o teste não treponêmico, VDRL, e deu um não reagente. Nesse caso, é necessário realizar um terceiro teste treponêmico. Então, o FTABS, por exemplo, tem que ser uma metodologia diferente do primeiro. Então, se o primeiro foi teste rápido, esse vai ser de sangue. E aí, com isso, se ele der reagente, você considera de novo diagnóstico de sífilis ou cicatriz sorológica, né, de acordo com a que a gente conversou. E se não reagente, aí você considera um falso reagente para o primeiro teste. Mas não tem problema, você já começou o tratamento da gestante. Mas se acontecer, tivesse resultado, por exemplo, ali está a gestante na primeira consulta, deu teste rápido positivo, não tem história de sífilis tratada anteriormente, no último ano, então você considera como latente tardia, passa 3 semanas de tratamento, e você vai pedindo os outros testes. Se antes de acabar a terceira dose, vier um teste não treponêmico não reagente, vier um terceiro teste não reagente, aí você pode considerar descontinuar aquela penicilina, mas não esperar o resultado desses testes para realmente aplicar essa segunda e essa terceira dose, senão você perde a oportunidade. E aí, não, vou esperar. Aí, nisso de esperar, passou mais de uma semana e tem que retratar a gestante. Então, o ideal é você, na dúvida, latente tardia, passar as 3 doses, enquanto realiza os outros exames, vai avaliando. O terceiro ponto do quadro, reagente, de novo, diagnóstico de sífilis. O quarto, reagente, não reagente. Mesma coisa, você fazer um terceiro teste. O problema é quando o terceiro teste é não disponível, você vai ter que avaliar de acordo com a história. Mas não é o ideal. O ideal é que realmente você consiga ter acesso a um terceiro teste treponêmico. E o último é se um teste não treponêmico ou não reagente, ou seja, o teste rápido deu negativo ali na primeira, a princípio não tem necessidade de fazer um segundo, a não ser que você tenha uma história muito importante de uma suspeita clínica, ou se você tiver um sintoma, se você tiver algo que parece um cancro duro. Mesmo assim, é mais interessante que você trate a pessoa e peça o exame em 30 dias. Repetir o teste rápido ou o VDRL. Nesse caso, a clínica sempre é soberana e também a história de exposição recente. E sobre o tratamento de sífilis em gestante, esse quadro é mais para não deixar dúvidas. Então, se tem uma sífilis primária, uma sífilis secundária ou latente precoce com menos de 1 ano, a penicilina benzatina, 2,4 milhões, a dose única. Em geral, são 2 ampolas.
E a sífilis latente tardia, maior que 1 ano, terciária, ou principalmente duração ignorada, fazer a penicilina benzatina 7,2 milhões, 2,4 uma vez por semana por 3 semanas. E fazer o segmento clínico sorológico mensal nas gestantes até o nascimento da criança. É importante lembrar, isso está no PCDT agora de 2022, o intervalo não deve ultrapassar 7 dias. Isso é maior garantia de realmente sucesso no tratamento, mas a gente sabe que é complexo, então é muito importante que a equipe se organize para que realmente consiga aplicar toda semana. Pode-se pensar em estratégias para isso acontecer, mas precisa que seja a cada 7 dias. Então, às vezes, um dia antes já avisar, ou naquele dia avisar para a pessoa vir. Então, realmente, conseguir garantir esse tratamento semanal. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, parece que está arriscado aqui. Eu não sei, não consigo tirar aqui. Aqui é para lembrar que a parceria com o COFEM também teve 2 notas técnicas importantes sobre a administração da penicilina na atenção básica. Então, não tem por que não aplicar a penicilina em atenção básica. A gente tem uso de medicamentos que têm maiores riscos de reação, maiores riscos de problema. Todo mundo aplica, boa parte das pessoas aplicam Voltaren, aplicam dipirona, e eles também podem ter efeitos colaterais, e ainda tem todo um medo em volta da penicilina que a gente precisa trabalhar. Então, ele deve ser feito na atenção básica, e o município, coordenação de vigilância, coordenação do Estado, trabalhar para que realmente não tenha essa perda de tratamento na atenção básica. Além disso, tem a questão da aplicação da penicilina na atenção básica. Então, também através da nota técnica ali de 2017 com o Corém, ela pode ser administrada por profissionais de enfermagem, podem prescrever penicilina benzatina de acordo com os protocolos dos ministérios, que são próprios para sífilis, e a ausência do médico não justifica a não administração da penicilina. Então, é algo que a gente pode trabalhar mais, conversar mais, mas para ficar claro que a sífilis em gestante é um advento, é um problema que pode ser manejado pela equipe de enfermagem com muita qualidade, com muita eficiência na atenção primária, e a gente deve cada vez mais trabalhar médicos, enfermeiros, mas trabalhar conjuntamente para empoderar a enfermagem e organizar isso. A gente sabe que enfermeiro é uma coisa que geralmente não falta na atenção primária, médico às vezes fica um tempo, sai, e a gente sabe o quanto a enfermagem tem poder nesse monitoramento da gestação, na notificação. Então, realmente, a gente incentiva muito essa qualificação da enfermagem, junto com a medicina, é claro. Aqui é só colocando um lembrete sobre a segurança da penicilina. Esse aqui, acho que foi um dos últimos estudos de revisão, e ele coloca que os riscos adversos não tem muitos estudos, porque se estuda pouco em gestante, mas não foram encontradas relações de reações adversas. A incidência de reação adversa na população geral é muito baixa, tende a ser menor do que, por exemplo, comer camarão, e o risco de tratar penicilina benzatina para prevenir a sífilis congênita é muito baixo e não supera os riscos, não superam os benefícios. Então, os benefícios do tratamento com a penicilina são gigantescos. E a gente até tem no PCDT como avaliar o que é um risco adverso grave. É realmente aqueles casos que a pessoa não esquece, que a pessoa foi internada, que a pessoa teve falta de ar, que a pessoa realmente teve uma reação grave. Outras reações comuns, a reação de pele é aquela Steven Johnson, que é muito grave. Outras reações menores, tem que ver se ela já tomou amoxicilina e não teve problema, se já tomou outras coisas, tendem a não ser reações graves e podem ser aplicadas na atenção primária. Então, e às vezes é muito comum ter reação à dor da penicilina, né? A pessoa teve um desmaio, a pessoa teve uma sensação de mal-estar, tem muito mais a ver com a dor da penicilina e não a substância. E aí, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada com os profissionais de saúde.
qualquer outra medicação que não a penicilina durante a gravidez, ela vai ser considerada tratamento inadequado. E o que realizar com a parceria sexual? Existe a estratégia do pré-natal do parceiro, que é muito importante. Se o parceiro não for tratado, a tendência é reinfectar a gestante e não conseguir realmente prevenir a sífilis congênita. Então, tem que ter um esforço para testagem e tratamento das parcerias. E não só isso, tem esse guia, que é toda a participação do parceiro no processo de pré-natal, puerpéria, cuidado da criança. Mas a questão da sífilis, ele é essencial para interromper a cadeia de transmissão e reinfecção. E deve ser feita a busca ativa, deve ser chamado, deve ser criado estratégias para conseguir captar essas parcerias. E, além disso, como agir com a parceria sexual? 1/3 dos parceiros com sífilis recentes vão desenvolver sífilis dentro de 30 dias de exposição. Se houve exposição à pessoa com sífilis recente, até 90 dias, recomenda-se a oferta de tratamento presuntivo, independente do estágio clínico ou sinais e sintomas, na dose de 2,4 milhões. Isso quer dizer o quê? Que o parceiro deve ser tratado independente do seu teste. Isso em qualquer caso. Tem um caso de sífilis ali na gestante, deu reagente, o parceiro já deve ser tratado conjuntamente com uma dose, independente do teste dele. O teste dele, o que ele vai nos dizer é que, se o teste der positivo, a tendência é que ele também seja com sífilis latente e precise de 3 doses. Aí não vai ser só aquela dose inicial, vai ser as 3 também, enquanto aguarda o VDRL e o RPR. E isso é um desafio, a gente conversa com o território, e a tendência é, já é difícil conseguir o parceiro. Se consegue parceiro e testa dá negativo, vai dizer, por que eu preciso me tratar que o meu dá negativo? Então, eu oriento que o ideal é testar logo até antes de tratar, até antes de testar, explicando que a sífilis está circulando ali no casal e já precisa tratar com uma dose, e daí faz o teste para ver se vai ser 1 ou 3 doses da penicilina. E o monitoramento? O monitoramento é outro grande desafio e que causa muita dúvida. Então, o que a gente considera como resposta imunológica adequada? Na sífilis resistente, o teste não treponêmico, que é o VDRL, o RPR, deve cair em 2 vezes diluições até 6 meses. O que quer dizer 2 vezes? Quer dizer 4 titulações. Então, se estava ali, por exemplo, em 1,64, a gente quer em 2 diluições, quer que caia pelo menos para 1,16. Se tiver em 1,16, 2 diluições, a gente quer que caia pelo menos para 1,4. E a tardia, essa queda pode acontecer até em 12 meses. Isso quer dizer, nos 2 casos, dificilmente vai dar tempo durante a gestação de você ter certeza que caiu as 2 titulações, pode não cair. Se você consegue pegar aquele VDRL de base, a pessoa tratou a penicilina hoje, conseguiu colher o VDRL em 2 dias, tem maior chance de você pegar um VDRL de base mais alto, 1/64, 1/128, e conseguir assistir essa queda. Se demorar para pegar esse VDRL de base, a tendência é que ele já vai estar mais baixo ali. Ou, se for um caso de sífilis recente, é mais baixinho, ou se é um caso de sífilis latente tardia, também ele já começa com uma titulação mais baixa. O que acontece? Classicamente, se colocava a titulação de queda de titulação em 2 vezes em 4 meses. Isso acontece, geralmente, quando é uma sífilis secundária, que começa com uma titulação bem alta. Não necessariamente isso é visível. Se a gente vê a queda de titulação em 4 meses, em 2 meses, ótimo. Mas pode não acontecer em menos de 6 meses. E quando é que a gente considera retratar? Também está lá no PCDT, critério de retratamento, reativação, reinfecção. A ausência dessa redução de queda em 6 meses ou 12 meses, então, dificilmente vai ver isso na gestação, e aumento da titulação. Então, isso que é o mais importante no monitoramento mensal, não é ver a queda, é ver se vai ter aumento. Então, você monitorar todo mês, é principalmente para você ver se está lá 1,4, 1,4, 1,4, e de repente pulou para 1,16. Opa, aqui aconteceu um aumento de 2 vezes na diluição da titulação, eu vou precisar agir. E como é que eu vou precisar agir?
Primeiro, eu preciso ver se foi adequado o tratamento. O tratamento foi adequado, fez toda semana e o parceiro tratou ali conjuntamente, uma dose ou 3 doses, tá? Então, o tratamento foi legal. Então, o mais provável é que tenha sido uma reinfecção. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma dose de novo para o casal, para realmente tentar conseguir pegar ali de novo e conseguir controlar aquela reinfecção e ver o monitoramento a partir daí. Persistência de sinais e sintomas também tem que ser visto. Se aparecer de novo sintomas de secundária, um cancro duro, aí realmente é uma reinfecção e deve ser retratado. E a cicatriz sorológica, como a gente colocou, esse é o conceito que está no PCDT, persistência de resultados reagentes nos testes treponêmicos e ou nos testes não treponêmicos, com baixa titulação, após o tratamento adequado de sífilis, afastada a possibilidade de reinfecção. Então, assim, a baixa titulação? Mas você ter certeza de uma cicatriz sorológica, você tem que ter certeza que teve um tratamento adequado, que baixou os títulos e que não tem reinfecção no momento. É muito temeroso considerar a cicatriz sorológica com uma dose, com uma titulação baixa somente. Como eu falei, pode ser o começo de uma infecção, de uma reinfecção, ou uma latente tardia nunca tratada. Esse aqui, mais só para mostrar para vocês que existe esse fluxograma dentro daquele fluxograma que eu coloquei. Então, ele é o resumido de tudo que a gente conversou na gestação. E aqui é só pontuar que esse momento, quanto melhor tratado e qualificado no pré-natal, mais fácil vai ficar a avaliação na maternidade, e melhor para a gestante, melhor para a criança. Então, na maternidade, para avaliar a sífilis congênita, vai ser necessário ver o histórico materno de tratamento, de monitoramento, sinais e sintomas da criança, e vai comparar o teste não treponêmico da criança com a mãe. Isso quer dizer que, mesmo fazendo tudo direitinho, pode acontecer de chegar lá e o teste treponêmico da criança está maior que a mãe, e aí vai precisar avaliar o que fazer. E critérios de notificação. Então, a notificação, como o colega Marco Aurélio colocou, é muito importante, e é muito importante estar qualificado, para realmente entender o que está acontecendo e saber onde atuar. Então, a situação é uma gestante assintomática, sem registro prévio, só precisa de um teste positivo, você já notifica essa gestante. Situação 2, sintomática, com um dos testes, já notifica a gestante, independente do tratamento prévio. Sintomática, um teste notifica. E a situação 3, independente do tratamento prévio, se tiver os 2 reagentes, também vai notificar. Talvez notifique mais de uma vez, tenha dupla notificação, tripla notificação. Isso é realmente um trabalho da vigilância em cuidar e limpar desses bancos. O trabalho do profissional ali na ponta é notificar, e notificar da maneira mais qualificada possível. Aqui é um caso clínico, então, assim, eu acho que é mais para ilustrar, mas fica também como uma possibilidade. Sífilis sempre causa muita dúvida, então, em alguns lugares, eu trabalhei em Florianópolis, por isso que está em Florianópolis, se fez um grupo de discussão de caso e matriciamento. Então, é muito interessante o município, ou o próprio profissional, ter colegas, por vezes, que entendem mais, conhecem mais, para você tirar a dúvida do que fazer quando aparece um caso, que muitas vezes é isso. Hoje, entendi tudo bem, apareceu um caso, nossa, eu estou na dúvida do que fazer. Então, uma maneira interessante dos municípios se organizarem é, por vezes, ter alguém de referência, um grupo de referência, para tirar dúvida naquele momento que tem um caso. Então, aqui um caso, por exemplo, de uma paciente gestante, com 36 semanas e 3 dias, diagnóstico de sífilis em outra cidade, em 4/2, então foi em fevereiro do ano, por teste rápido, realizou as 3 doses em 9/2, 17/2 e 25/2. Já dá para perceber que teve Por que testou no dia 4/2 e tratou só no dia 9/2? Já se vê que poderia ter melhorado ali, né? E chegou em Florianópolis, ele acabou tendo relação desprotegida com esse parceiro e foi retratado novamente com 3 doses. Isso também já dá para argumentar
que se tratou direitinho ali, a princípio precisaria só uma dose para a paciente e para o parceiro, talvez precisaria as 3 doses. E tem os VDRLs aqui, um para 8, um para 16, um para 8, uma 16. Também prestar atenção que o primeiro VDRL ali foi 12/3, praticamente um mês depois do primeiro tratamento, então já provavelmente já teve uma queda do VDRL que a gente não conseguiu ver. E o que fazer com isso aqui? Minha dúvida é que não tem titulação inicial e considerando que não teve queda de 2 titulações, mas não teve aumento, como proceder? Então, ele ficou estável. Esse aumento em uma diluição pode ser simplesmente caso de observação da amostra, depende da observação visual. Então, uma diluição a gente considera igual, então ele está numa estabilidade de título, 1,8, 1,16. Então, eu coloco aqui que o que está no PCT, o monitoramento mensal das gestantes da população geral, em 3, 9 meses, no caso da população geral, com o intuito de avaliar a queda, você avalia a queda, mas principalmente é para descartar aumento de titulação, o que configura reinfecção e necessidade de retratamento de pessoas e parcerias. Não é o caso, então não teve aumento de 2 titulações, então não tem necessidade até esse momento de retratamento. E é importante sempre anotar tudo na caderneta de gestante. Então, aqui, só já chegando mais ao final, quais são estratégias para a eliminação da sífilis congênita e na cascata de prevenção? Então, a gente quer chegar daqui até aqui. Então, a gestante com sífilis tem o próprio controle da sífilis da comunidade, o pré-natal acessível e o quanto antes. Então, ter teste de gravidez na atenção primária, ou ter alguma maneira de facilitar que as pessoas consigam fazer seu teste de gravidez, dê o teste de gravidez, conseguir ao máximo encaixar naquele dia, ou quanto antes começar o pré-natal. A primeira consulta de pré-natal já fazer os testes rápidos, e aí pede os outros exames laboratoriais. Então, pré-natal acessível, com altas taxas de primeira visita, mas pode ser que não seja cedo o suficiente para prevenir a sífilis congênita, então, realmente tentar estratégias da captação precoce, o teste de sífilis realizado, teste rápido e tratamento na mesma consulta, com 1 ou 3 doses, pelo menos uma dose. Idealmente, antes de 24 semanas de gestação, é o ideal para conseguir prevenir mais a sífilis congênita. Então, na dúvida, trata como 3 doses, enquanto se aguarda os resultados dos exames. E, com o resultado do teste de sífilis, né, se teste rápido garante que seja naquele mesmo momento, ter a gestante tratada com notificação do parceiro, com tratamento e testagem do parceiro, e o teste também no parto, e assim prevenir a sífilis congênita. Uma estratégia interessante que eu vi recentemente no território foi fazer grupo de gestante à noite na unidade, por exemplo, e aí, nesse momento, tentar captar ali os parceiros que ainda não tinham sido captados. Aqui, para divulgar, a gente está na 2ª edição do Guia de Certificação de Eliminação de Transmissão Vertical de HIV e sífilis, a incorporação da sífilis. A gente sabe que a gente está longe ainda da eliminação, mas a gente também tem selos de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical. Então, ali com 7,5 casos por 1.000 nascidos vivos, a gente, de acordo com como tiver o município, é possível pedir o selo bronze, e a partir daí tentar caminhar nos próximos anos para o selo prata, para o selo ouro, e depois eliminar. Como o colega Marco Aurélio colocou, tá muito alto ainda a Sergipe, mas também tem que ver como é que está em cada município. Às vezes tem municípios que têm menores, tem que avaliar como é que está cada situação, mas é uma coisa que pode ter uma meta para atingir, conseguir atingir uma meta, e com esse guia, é muito interessante que tem todo um suplemento que você o município vai preenchendo para ver quantas consultas de pré-natal tem, quantas testagens, e às vezes só o preenchimento do suplemento faz pensar em coisas que podem melhorar para conseguir chegar na eliminação. Não agora, mas realmente como uma meta para anos futuros. E tem o protocolo de investigação de transmissão vertical, que está desse na capinha amarelinha, e a gente vai estar lançando muito em breve.
Então, realmente, à primeira vista, a capinha de como vai ficar a atualização desse protocolo, que é Guia de Comitês de Investigação e Transmissão Vertical, com orientação para a instituição e investigação dos casos. Então, ele vai atualizar com algumas novas orientações, mas muito semelhante, e o que a gente coloca aqui, a gente precisa ter uma posição ativa de, sim, queremos comitês de investigação e transmissão vertical, não no sentido de punição, como profissionais, assim, da ponta que eu coloco, mas de realmente a gente entender o que aconteceu. Então, se eu tenho na minha área, se eu tenho dentro das minhas gestantes, casos que se tornou sífilis congênita, eu preciso saber por quê, onde foram as falhas, os buracos dentro da rede de atenção, e como é que a gente pode prevenir que isso aconteça de novo. Além disso, as comissões de transmissão também, às vezes, conseguem ajudar a descartar casos, que achava que era sífilis congênita, mas, na verdade, é criança exposta a sífilis. Então, ele ajuda também a qualificar essa questão da notificação. E aí, agora, para finalizar, eu só queria pontuar coisas que eu acho que são pontos importantes, assim, highlights do manejo clínico do sífilis no pré-natal. Então, a testagem rápida, 2 vezes ou mais durante a gestação, a depender de reinfecção, de exposição. O teste trate a gestante naquele momento, que deu o teste rápido, não perder essa oportunidade. E do parceiro, eu fiz um jogo ali de trate e teste, assim, realmente tratar a parceria sexual, independente do resultado, isso é muito importante, e que a partir do teste é que vai ver se é uma dose ou 3 doses. Muito cuidado com o diagnóstico precipitado de cicatriz sorológica, muito cuidado mesmo. Então, a pessoa relatou que fez um tratamento de sífilis há 5 anos atrás, e aí veio uma sorologia de 1,1, não tem registrado isso em lugar nenhum, a pessoa não tem prontuário, não tem queda de titulação, não tem segurança que aquilo ali é uma cicatriz sorológica. Em 5 anos, ela pode ter se reinfectado de novo e ter já uma outra sífilis latente. Então, melhor prezar de ser um caso agora de sífilis em gestante tardia para estar com 3 doses. Caso você já tenha certeza que é uma cicatriz sorológica, você pode acompanhar com um teste não treponêmico essa gestante. A dose de penicilina semanal, tem mecanismos e garantias disso acontecer. Lembrar do teste treponêmico de base, então isso parece pouca coisa, ela vai precisar talvez um laboratório agora e um laboratório daqui a 15 dias, mas faz muita diferença no monitoramento você ter um teste treponêmico de base. O monitoramento mensal, então, facilitar com que ela já tenha esse VDRL todo mês, talvez já deixar pedido, talvez a agente de saúde já entregar o pedido para ela fazer todo mês, não esperar ela vir pegar o pedido e ir lá, isso perde tempo, e aí vai conseguir, talvez, a cada 2 meses só o monitoramento. E toda vez que vier, avaliar sintomas e reinfecção. Não é só ver o VDRL, é ver também a história de reexposição e sintomas. O importante na avaliação dos títulos é não subir os títulos, esse é o mais importante, é não subir. Então, a gente também às vezes vê gestantes tratadas 2, 3 vezes, porque não caem os títulos. Então, tanto tem perda, tem casos que não trata porque acha que é cicatriz, e tem casos que trata 3 vezes porque o título não baixa. E anotar na caderneta, e melhor ainda se conseguir fazer um relatório para a maternidade, explicando e colocando o VDRL, isso facilita muito e ajuda muito a mãe no momento ali do parto. Não esquecer da notificação e manter o acompanhamento pós-parto. Não é porque a criança nasceu que acabou. Não, a mãe precisa ser acompanhada com a sífilis e a criança com sífilis congênita ou exposta a sífilis também precisa ser acompanhada. Não é incomum que a mãe engravide de novo em 2 anos, em 1 ano, e assim, ela meio que sumiu, ninguém sabia onde ela estava. E nesse momento ela podia ter sido mais acompanhada com a criança exposta, podia ter se evitado uma gravidez não planejada. Então, realmente, continuar acompanhando essa gestante, essa criança. Aqui deixo o convite que existe o curso de atenção integral às pessoas com IST, no AvaSUS,
Ele é autoinstrucional, ele é um curso longo, mas bem completo, de todas as ISTs, gratuito e aberto ao público. E também deixo o convite para o webinário, ali o nosso webinário ali oficial, de comemoração ao terceiro sábado do mês, que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, e vai ser de manhã na sexta-feira, no webinar.aids.gov.br, e é nesse momento também que a gente lança o boletim nacional, com os dados nacionais. Antes disso, nem a gente tem acesso e pode divulgar, realmente só depois da divulgação oficial. E aqui eu deixo o meu e-mail para contatos, dúvidas, e o que precisar, a gente está disponível.